Oi, gente. Primeiramente, eu sou a Kelly, tá? Eu sou evangelista de produtos aqui da High Platform e hoje a gente vai falar sobre atendimento omnichannel. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar, né, sobre esse tipo de atendimento, sobre esse formato, só que ainda existem muitas dúvidas sobre o que exatamente é o atendimento omnichannel e qual que é a diferença dele para o atendimento multicanal que a gente já conhece, a gente já sabe que existe, né? Como que vocês conseguem usar esse tipo de estratégia para aumentar as suas vendas e também para oferecer um atendimento diferenciado para os seus clientes, tá? Então vamos lá. Afinal, o que significa, né, ser omnichannel? A palavra omni, ela vem da palavra omnis, que ela significa tudo ou universal. Se a gente fosse falar, por exemplo, em português, a gente falaria de algo que é onisciente, onipresente, quando a gente fala, até lembrando, a gente fala de Deus, Deus está em todos os lugares. Então, o atendimento omnichannel, ele mais ou menos é isso. Ele oferece ao cliente a possibilidade de entrar em contato com a sua marca em todos os canais e ter a mesma experiência em todos eles, né? Então, ele remove esses limites entre os diferentes canais de venda e de marketing para criar esse todo que ele é universal, né? Unificado e integrado. Então, você imagina que antigamente a gente conseguia ver bastante que a maioria das marcas e empresas, elas tinham uma área de marketing, uma outra área de atendimento, e aí de repente ela tinha um canal de vendas através de telefone, tinha um canal de vendas através do e-mail, e cada uma dessas áreas elas eram separadas. Elas não conversavam diretamente entre si e muitas vezes elas não tinham a mesma voz. Então, a marca acabava apresentando alguns ruídos, né? E o cliente ele fica um pouco perdido, porque imagina que ele vai entrar em contato para fazer uma compra via telefone, a pessoa que atende ele atende de uma maneira diferente, não tem conhecimento do que o marketing lançou como campanha, e isso acaba criando uma experiência bem ruim, na verdade, né? Então, essa distinção entre canais, no local, social, móvel, e-mail, físico, e através de mensagens instantâneas, que a gente sabe que existem hoje, todo mundo se comunica através de WhatsApp, através de Messenger, né? Ela desaparece e o que fica é uma única visão para esse cliente, né? Uma única experiência entre ele e a marca que ele está tentando se comunicar. Então, quais são essas diferenças assim entre a multicanalidade e a omnicanalidade, né? A gente entende como um atendimento multicanal aquele que ele pode ter dois ou mais canais de vendas, só que esses canais eles são independentes, né? E por eles serem independentes, eles oferecem diferentes sensações de compra. Então, quando você entra em contato com a marca via WhatsApp para fazer uma reserva de um produto, digamos que você foi no shopping e aí você entrou numa loja de sapato. Nessa loja de sapato, te informaram que você podia fazer essa compra via WhatsApp. Só que a pessoa que atende via WhatsApp não são os mesmos vendedores da loja. E aí, quando você inicia esse atendimento, acaba tendo um ruído de comunicação que ele poderia não existir, né? Afinal de contas, você já foi lá, digamos que você já procurou um sapato específico e você precisa explicar a sua história toda de novo para aquele vendedor que está te atendendo, porque esses canais eles não são integrados, eles são diferentes. Então, um canal, geralmente, ele acaba atuando como um concorrente do outro. Então, digamos que você tem vendedores específicos naquele canal de e-mail ou naquele canal de WhatsApp e outros vendedores na loja, e eles são meio que concorrentes, tá? O que é o Omnichannel? Você pode ter dois ou mais canais de venda, só que esses canais eles são interligados. Eles são totalmente conectados, seja um canal de venda, seja um canal de atendimento ao cliente. E você possui a mesma experiência de compra e a mesma experiência de atendimento em todos os canais, tá? Então, eles são complementares. Você pode transitar entre eles durante o mesmo atendimento. Então, digamos que você entrou em contato com uma loja, a mesma loja de sapato, porque você precisa trocar esse produto. Então, você vai realizar um atendimento. Você inicia esse atendimento via WhatsApp, você pode abrir um ticket desse atendimento para uma área de nível 2 ou 3, para que esse reembolso ou essa troca ela possa ser resolvida. E você não precisa explicar tudo de novo, porque esses canais eles estão interligados, tá? Então, essa é a principal diferença.
Quando a gente pensa em Omni, você tem que pensar que, para o cliente, ele é o centro de toda a experiência. Então, ele vai conseguir falar no canal que ele quiser falar e ele vai ter a mesma experiência que ele teria se ele estivesse na loja física, se ele estivesse falando ali com aquele vendedor que atendeu ele, tá? Porque a pessoa do outro lado, ela vai ter acesso a todo esse histórico. Então, mas tá, legal. Será que optar por essa estratégia faz sentido para mim? Eu acredito que o Omnichannel, em geral, ele é voltado para toda e qualquer empresa, independente do tamanho, tá? Por quê? Porque hoje em dia você não tem como separar a sua empresa ou marca dos canais de atendimento que você oferece. Então, se você possui uma marca, você trabalha em cima dessa marca para gerar um valor e você quer que esse cliente possa perceber esse valor em todas as interações que ele tem, você precisa de uma estratégia que seja omni. Você precisa que o seu atendimento seja integrado, você precisa que aquela pessoa que está lá do outro lado atendendo o seu cliente tenha acesso a qual foi o histórico dele, qual o histórico de compra que ele teve, quantas vezes ele entrou em contato com você para ser atendido, se ele já fez alguma reclamação. Caso ele tenha feito algum elogio, como que você pode fazer para melhorar esse atendimento? Como que você pode fazer para criar estratégias para vender mais para ele? Como que você vai fazer isso se você não tem dados? Então, você precisa ter dados de qual que é essa jornada entre o cliente e a sua marca. A experiência do cliente hoje, ela não é contínua como a vida que a gente tem normalmente. Então, você imagina que a maioria das empresas ainda não foca nessa estratégia como um ponto principal. Então, isso acaba gerando, às vezes, uma reação bem ruim para quem está do outro lado. Então, é bem chato para um cliente quando ele entra em contato com você, ou para fazer uma pergunta, ou para esclarecer alguma dúvida que ele tem, ou para fazer uma reclamação, ou para tentar ter alguma informação sobre o produto. E imagina que você vai fazer isso e aí você vai na loja, você pergunta sobre o produto, eles te pedem nome e e-mail e te dizem que vão te dar uma resposta. 2 dias depois, eles te dizem que existe um outro canal para você ligar. Você liga. Quando você liga, a pessoa que está do outro lado não tem acesso a essa informação que você deu na loja. E aí você precisa explicar tudo de novo. E aí eles te informam que, beleza, eles vão entrar em contato via e-mail. A pessoa via e-mail não teve acesso ao que a pessoa que estava lá no telefone atendeu, ela te pergunta tudo de novo via e-mail. Então, isso é uma experiência bem ruim que pode fazer com que você passe a não comprar mais diretamente com essa loja. Então, você acaba perdendo um cliente que você já teve um custo de aquisição para chegar nele, você já investiu em marketing, você já investiu em outras estratégias, e você meio que perdeu esse dinheiro, porque esse cliente não só não vai mais comprar com você, como ele às vezes pode se tornar um detrator da sua marca. Então, essa capacidade de você ter uma experiência contínua entre marcas, formatos, dispositivos, que é totalmente sob medida para mim como pessoa, como indivíduo, é algo que é encantador, sabe? E é capaz de formar laços entre você, cliente, e a marca. Quando a gente pensa, e se vocês lembrarem de algum atendimento muito bom que vocês tiveram, geralmente é um atendimento que ele é personalizado, que ele não é robótico e ele é direcionado para o indivíduo como pessoa. Então, você foi numa loja ou você entrou em contato com um atendimento e o atendimento foi incrível, resolveu de imediato o que você precisava, não te fez perguntas desnecessárias. Então, todas essas emoções, elas ficam marcadas de maneira positiva, né? Então, essa estratégia, Omni, ela é uma estratégia para toda e qualquer empresa. Você precisa entender quem é esse cliente e qual que é a jornada dele, ok? E aí, como que a Rai ela entra dentro desse novo mundo, dentro dessa nova estratégia? Como que a gente consegue ajudar tanto pequenas quanto grandes empresas a transformar esse relacionamento com o cliente e a fazer com que a marca ela consiga entender, né? Quem é esse consumidor, como que ele se comporta, o que que você poderia fazer para ajudá-lo. Hoje a gente tem o Hyomni, que é nosso principal diferencial, tá? Muitas ferramentas, elas são multicanais, mas elas não são omnicanais, tá? Então, você pode oferecer ferramentas com várias funcionalidades, só que não conversam entre si.
O Xiaomi tem esse diferencial, tá? Ele te oferece uma visão 360 graus do seu cliente. A pessoa que está do outro lado, se eu for o agente de atendimento que vou estar ali disponível para atender aquela pessoa, eu tenho acesso a todos os canais que ela interagiu, eu consigo ver o histórico completo de todas essas interações, eu consigo identificar se o cliente está chateado ou não, porque eu consigo ver nos últimos atendimentos dele se teve alguma informação, se ele enviou um e-mail, de repente ele entrou em contato via Facebook, em seguida ele enviou um e-mail fazendo a mesma reclamação ou solicitando uma informação. Isso pode me trazer insights também para, através dessas solicitações de informação ou dessas dúvidas que ele tem, tanto de oferecer um produto ou serviço que eu ainda não tenho, como de tentar identificar o que eu posso fazer para vender mais para essa pessoa, tá? Você consegue também configurar um SLA por tipo de chamado. Então, você consegue determinar quantas horas esse cliente precisa ter uma resposta, em quantas horas você vai responder a ele, ele já fica ciente também de qual que é esse SLA, tá? Isso eu acredito também que todo mundo aqui já passou por algo parecido. Você procura uma marca ou uma empresa para tirar uma dúvida, muitas vezes até de preço. Você está em dúvida sobre o preço de um produto que você está pesquisando na internet e que de repente, por alguma razão, não está disponível lá. Você entra em contato com essa empresa para saber como que é isso e você não faz a mínima ideia de quando você vai ser respondido. Você não está disponível, a empresa muitas vezes não está disponível nos canais que o cliente quer falar. Então, eu entro em contato, você tem lá uma página no Facebook, mas você não tem atendimento nas redes sociais. E eu estou lá nas redes sociais, eu quero falar com a marca. Então, como que você faz para você estar literalmente presente aonde seu cliente quer falar com você? Será que você muitas vezes não está investindo em uma estratégia, investindo dinheiro em marketing, investindo dinheiro em várias outras coisas, mas no momento que o seu cliente está lá e ele quer entrar em contato com você, você não está. Você não está lá no Facebook, você não está no WhatsApp, você não responde o e-mail, você nem tem acesso ao e-mail muitas vezes, porque tem muitas coisas que você tem que lidar. Então, o Xiaomi ele permite que você tenha acesso a todos esses contatos de uma maneira simples, tá? Você também consegue configurar campos, então você pode determinar quais são os tipos de atendimento, se são informações, se são solicitações, se vai ser preciso passar para um nível 3 ou 4. Você tem essa visão 360 graus do cliente e você tem essa visão 360 graus também de dados gerenciais. Então, você consegue obter relatórios que vão te ajudar a melhorar a sua estratégia de comunicação e que vão te ajudar a melhorar também o relacionamento que você já tem com esse cliente, tá? Até aqui, gente, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta sobre ou diferenças entre o Omni, ou como que funcionaria, ou se vocês têm algum produto ou serviço ou empresa que vocês querem entender como que essa estratégia se aplicaria a vocês? Então, seguindo aqui falando um pouquinho mais ainda sobre o Omni, né? O operador ele tem também essa autonomia, que isso é muito importante. Você pode investir no maior canal de atendimento do mundo. Você pode estar dentro da maior empresa de contact center, a mais bem avaliada. Você pode ter os melhores operadores do mundo. Mas o seu operador ele precisa também ter uma experiência boa. Ele precisa ter acesso a informações do consumidor e não são apenas as informações que estão no seu sistema. Mas ele precisa entender que jornada esse consumidor já teve com a marca. O que as outras pessoas que atenderam ele falaram? Como que funciona? Em quanto tempo ele entrou em contato, tá? Então, o seu atendente, ele também vai ter acesso a desenvolver frases rápidas, ele vai ter acesso a conseguir criar, né, uma melhor forma de atender ou definir qual que é a persona. Você pode ajudar ele também a desenvolver essas frases, qual que é a melhor forma que você acredita que fica para que ele atenda, qual que é o melhor tom de voz. Então, tudo isso você consegue fazer através do Xiaomi, tá? Um outro diferencial é que a nossa solução é a única que possibilita o operador de escolher a quantidade de consumidores que ele vai atender simultaneamente no chat. Então, você está lá disponível, o cliente entrou em contato via o chat, né, do seu site.
O operador está lá, ele pode atender até 4 pessoas ao mesmo tempo. Você também consegue determinar quantas pessoas ele consegue atender para que a experiência dele seja algo boa, tá? Então, tanto a experiência do cliente é importante para a gente, como a experiência da pessoa que está atendendo do outro lado. Ok, a gente já falou sobre o que é, né, o atendimento omnichannel. A gente já falou sobre o que é o Hyomni, que é a nossa solução, mas como que você pode usar o Hyomni para entender essa jornada? Como que você vai usar isso para conseguir entender quem é esse cliente, conseguir entender por que que ele entrou em contato, como que você pode fazer para melhorar o relacionamento ou para vender mais? Então, quando a gente pensa em cliente, hoje a gente tem que pensar que todo cliente ele tem uma jornada, tá? Então, a jornada de compra, ela é algo extremamente necessário de ser entendido pela empresa que está desenvolvendo um produto ou serviço, assim como a jornada de atendimento. Então, toda a jornada do cliente, ela precisa ser mapeada, tá? Caso você não tenha isso mapeado ainda, existem diversos artigos que te ensinam a desenvolver a jornada do cliente, que te ensinam a mapear esse cliente, tá? E quando você tem essa informação de desde o início, como que ele entrou em contato, como que ele chegou a encontrar a sua empresa, seja online ou offline, qual que é a primeira interação que ele tem com a sua empresa, qual que é a primeira interação que ele tem com os seus atendentes, por que motivo ele entrou em contato com ou o saque, ou o departamento de devolução, ou entrou em contato via e-mail, o que que levou ele a buscar você como marca, né? O que que levou ele a, caso seja uma reclamação, o que que levou ele a reclamar? Será que ele entrou em uma loja e ele não foi bem atendido? Será que, de repente, a comunicação que você está fazendo online não está sendo efetiva? Então, como que você vai fazer essa jornada se você não tem esses dados? No Hyomni, a gente consegue desenvolver essa jornada porque você vai ter toda a informação de contato desse cliente com você, como todos os canais eles vão ser integrados, então você vai ter um atendimento no site, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no seu canal de e-mail que você já oferece. Você tem tudo isso integrado. Então, por você ter tudo isso integrado, você consegue ter uma visão única, uma visão 360 graus do de toda a jornada de atendimento que ele teve com você, de onde ele entrou em contato, por que ele entrou em contato, será que foi resolvida a situação dele? Em seguida, de repente, ele fez uma compra. Essa compra acabou tendo um problema no correio. E aí, por causa disso, ele entrou em contato com você via e-mail para fazer uma reclamação de extravio. E aí, em seguida, a compra dele de repente chegou. E aí, ele entrou em contato para fazer um elogio, porque a embalagem veio super legal e você enviou algum brinde para ele. Então, você precisa ter acesso a toda essa jornada. E a pessoa que está atendendo, ela também precisa ter acesso a essa jornada, tá? Porque se ela não tiver acesso, o atendimento ele não vai ser integrado, ele não vai ter uma voz única. E a pessoa vai perguntar tudo de novo e o cliente vai precisar passar por toda o constrangimento, de repente, de falar de algo que deu errado, algo negativo, ou até mesmo ele vai identificar que a sua marca ela não está meio que se importando muito com o que ele tem a dizer, tá? Então, com o Hyomni, você consegue ter toda essa informação e você também consegue ter relatórios. Relatórios gerenciais para te ajudar a melhorar esse atendimento, para te ajudar a identificar através de classificações. A gente vai falar um pouquinho mais de relatório lá na frente, tá? Como que você pode fazer para desenvolver, né, um atendimento diferenciado através do uso de dados, tá? Se hoje você usa qualquer outro canal de atendimento e você não tem dados desse atendimento, você não tem como desenvolver estratégias para melhorar esse canal que você já tem, ou mesmo para entrar em contato com clientes, com potenciais clientes, aquelas pessoas que ainda não compram com você. Então, isso é muito importante, tá? Então, aqui você dá autonomia para os clientes, né? Através do Hyomni, e você tem uma solução de problemas simples e de maneira rápida. Você não precisa ficar procurando um outro canal, porque você sabe que quando você entrar em contato com a marca, ela vai te atender e ela vai te responder em até X horas, tá? Um desafio do atendimento em geral é como que eu uso relatórios gerenciais para definir estratégias de crescimento? Como que eu posso fazer para pegar esses dados e definir, beleza, já sei porque as pessoas estão entrando em contato comigo, agora eu quero entender como que eu faço para melhorar. Eu sei que elas estão entrando em contato por essa razão, mas eu queria entender
como que eu posso usar isso para melhorar meu canal de atendimento, para vender mais, para, de repente, ampliar, né, os canais de atendimento que eu já tenho. Com o Reomni, a gente consegue te dar cadastro e relatórios únicos de classificação entre os canais tradicionais e mídias sociais. Então, você vai ter tudo isso integrado e você vai ter como ter acesso a diversas classificações. Para quem não entende muito o que significa classificação, quando você entra em contato com uma empresa através de um canal de atendimento, digamos que alguém te atende num contact center ou mesmo dentro de um saque da própria empresa, e você entrou em contato para saber uma informação sobre um produto específico, tá? Então, digamos que você entrou em contato para saber sobre uma bota de couro que você viu na loja de sapato que a gente comentou lá no início. Quando você finaliza essa ligação, o agente de atendimento que está lá do outro lado, ele vai precisar classificar. Como que seria essa classificação? Ele vai categorizar para que a marca consiga depois puxar um relatório do que é o principal motivo pelo qual as pessoas estão entrando em contato. Então, se você entrou em contato para saber informação sobre um produto, um exemplo de classificação poderia ser informação produto. Se você entrou em contato para fazer uma reclamação sobre um produto, ele poderia ser classificado como reclamação produto. Se você entrou em contato para saber sobre o preço, poderia ser produto preço. Então, você pode ter diversas classificações, mães e filhas, então você pode ter informações produto, informações serviços, informações preço, solicitação, reembolso, solicitação, novo produto. Então, essas classificações são o que vai permitir que a marca consiga depois identificar qual que é o motivo que está fazendo com que o cliente entre em contato, seja ele bom ou ruim, tá? Um relatório desse mapa geral de classificação, né? A evolução dessas classificações e o cruzamento delas também são importantes, tá? Então, aqui a gente consegue ter um mapa de classificações, onde você vai conseguir ver qual que é o principal motivo que está fazendo com que as empresas entrem em contato, tá? Então, tem muita gente entrando em contato esse mês para solicitar um produto que a gente parou de vender. Já dá para você ter um insight aí. Poxa, tá todo mundo entrando em contato comigo para saber sobre um produto que eu ainda não vendi. Tá, ok. Vou voltar aqui, tá, gente? O mapa de classificações que a gente estava falando, que é um outro mapa, ele tem a ver com a classificação que o agente de atendimento lá fez, tá? Por nada, querida. Então, você tem o agente de atendimento, que ele vai ter a visão que é essa daqui que a gente estava falando, só para vocês entenderem, tá? Então, aqui está o atendente, ele vai estar atendendo aqui chat, ou ele vai estar atendendo aqui o homem, e ele vai classificar esse atendimento. Quando ele classifica esse atendimento, essa informação fica armazenada. Isso tudo se transforma em dados que, através de relatórios, vão te ajudar a melhorar essa jornada, tá? É desse mapa de classificações que a gente vai falar agora, ok? Então, o agente de atendimento está aqui, ele está classificando, e aí, ao final do dia, você vai ter o mapa de classificações do dia. E isso também é simultâneo, tá? Toda classificação que ele faz, o dado vai ficar armazenado, e isso vai gerar um mapa de classificações, que é esse mapa de classificações que a gente está vendo aqui. Com esse mapa de classificações, o que você consegue identificar? Você consegue ver o motivo que está fazendo com que o cliente entre em contato com você. Então, aqui a gente tem um exemplo de um mapa que tem bastante atendimentos com relação a essa área aqui, e digamos que esse mapa está falando especificamente sobre solicitação de produto. E aí você viu que dos atendimentos que você teve, 30% foram sobre a solicitação de um produto que você possuía e que saiu de linha. Isso te dá uma visão para você entender, olha, legal, será que a gente pode colocar esse produto de novo? Será que tem como a gente fazer uma nova versão dele ou colocar ele no ar de novo? Ou digamos que seja o contrário, 30% estão fazendo uma reclamação de um produto que você vende. E a reclamação, ela tem a classificação e subclassificação muito clara. Todo mundo reclama que o sapato que comprou quebrou o salto. Poxa, se 30% das pessoas estão entrando em contato com a marca para informar que o produto está com defeito, será que não seria legal eu entrar em contato com o meu fornecedor, identificar se foi matéria-prima, o que eu posso fazer, oferecer um cupom de desconto para esse cliente, de repente oferecer um novo produto, entrar com uma estratégia para tentar reverter essa situação, tá? Então, você conseguir ver isso de uma maneira gráfica e de uma maneira bem visual,
te ajuda bastante, tá? Aqui em examinar classificações, a gente também vai ter como identificar como que está sendo o fluxo dessas classificações dia a dia ou hora a hora, tá? Por data, número de classificações. Então, o relatório de classificações ele é muito importante, porque ele te dá todos os insights que você precisa, tanto para melhorar o atendimento, como às vezes para identificar uma possível crise em um produto que você oferece, ou para identificar o que é que está indo bem e que as pessoas estão ligando para elogiar, tá? Você também consegue cruzar essas classificações para encontrar padrões de motivo de atendimento dos clientes, tá? Então, quando você consegue cruzar isso, você consegue ter uma visão maior do porquê eles estão ligando, quando e como e de que razão vem esse contato, por que ele está entrando em contato, tá? E você também consegue ver a avaliação desses consumidores, tá? Então, será que eles estão satisfeitos ou não através do motivo de contato? Será que quando ele entra em contato para fazer uma reclamação, a satisfação dele é boa quando finaliza? Será que quando ele entra em contato para fazer uma solicitação, ele está feliz de entrar em contato com a sua marca? Então, esses relatórios eles te ajudam a identificar isso de uma maneira bem visual, rápida, e eles te ajudam a fazer novas formas a criar, né? Novas formas de melhorar essa relação que você já tem com ele. Então, isso é muito importante. Lembrando mais uma vez, tá, gente? Isso é fato. O custo de aquisição de um cliente novo ele é muito mais alto do que o custo que você tem para fidelizar um cliente que já é seu cliente. Então, quando você trabalha com atendimento ao cliente, o atendimento em si é o canal de comunicação que ele tem com a sua marca, tá? Então, ele precisa ser um canal efetivo, assertivo e ele precisa ser um canal muito bem posicionado. Então, você precisa entender quem é essa jornada de atendimento e você precisa estar ali disponível para o seu cliente da melhor forma possível para que ele volte a comprar com você, tá? Porque a gente sabe hoje que quando meio que você é mal atendido em uma loja, todo mundo aqui já foi mal atendido e bem atendido em uma loja, você sabe que quando você não é bem atendido, a sua principal ação é não comprar mais lá, a não ser que seja algo extraordinário. Mas, então, foquem muito bem nesse canal de atendimento, tá? Tentem ter sempre dados de como está esse atendimento, o que está acontecendo, tá? Como que vocês podem fazer para melhorar, quem é esse cliente e por que ele entra em contato com vocês, tá? Então, a gente já falou sobre o Omnichannel, o que é que significa, quais as diferenças entre multicanalidade e omnicanalidade, né? A gente já falou sobre o High Omni. Alguém tem alguma dúvida sobre o High Omni ou sobre como a High poderia ajudar vocês a transformar a experiência do cliente, como eu falei aqui? Ok. Então agora a gente vai falar sobre uma coisa muito legal. Cases de sucesso, tá? Para ser bem neutra, eu trouxe 2 cases de sucesso que são conhecidos internacionalmente, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Dá para pesquisar mais depois também, tá? Se você pesquisar sobre cases de sucesso ao Omnichannel, você vai encontrar muita coisa legal. Você vai encontrar também que essa estratégia de omnicanalidade, ela é basicamente o futuro do atendimento, tá? Então, quando a gente fala de Omni hoje, a gente pode lembrar de um case que, na verdade, é pioneiro, basicamente, na omnicanalidade, que é a Disney, tá? Então, não sei se aqui alguém já foi na Disney ou já ouviu falar sobre como que funciona, mas a experiência da Disney, ela começa no site, tá? Então, mais uma vez, quando a gente fala de Omni, a gente fala de o cliente no centro da jornada, tá? Tudo foi desenvolvido pensando em como o cliente vai entrar em contato ou vai interagir, tá? Então, o cliente ele é o centro da jornada e a gente pensa nele em todos os canais como algo que ele pode transitar livremente, tá? Então, a experiência do site ela precisa ter tudo a ver com a experiência do aplicativo e o cara que está lá no marketing criando as campanhas, ele precisa ter a mesma voz do cara que está no atendimento ao cliente, está atendendo. Então, ele precisa responder da mesma maneira. Quando o cliente entra na loja, se tiver uma loja física, ele quer que a experiência que ele tem online, se a experiência na loja for boa, seja igual, tá? Então, a gente está falando de algo que está presente em todos os canais da mesma maneira. Eu quero me sentir da mesma maneira em todos os lugares, em todas as interações que eu faço com a marca, tá? Então, na Disney, a experiência começa no site. Você reserva a viagem lá,
E aí você consegue acessar uma ferramenta que eles chamam de My Disney Experience, né? Onde você vai planejar toda a sua viagem. Então, você já vai ter a experiência Disney antes de chegar na Disney. Então, isso aí já é algo para vocês pensarem. Como que eu posso oferecer a experiência que eu tenho na minha loja antes mesmo do cliente chegar na loja? No atendimento ao cliente, no marketing, como que eu faço para fazer isso, tá? Então, tanto planejar toda a sua viagem, onde é que você vai jantar, onde você vai conseguir os tickets para você não perder tempo nas filas, como que você vai fazer tudo isso? Então, você imagina só, se você consegue oferecer isso para o seu cliente, antes mesmo dele iniciar a viagem, ele já está ali planejando e imaginando como que vai ser toda a experiência dele lá, né? E aí, quando você está no parque, você consegue baixar o aplicativo da Disney no seu celular e você consegue localizar todas as atrações que você procura, né? E descobrir quanto tempo você vai gastar em cada uma delas. Aqui a gente tem a fotinho do Magic Band, que foi algo bem pioneiro que eles lançaram, né? Que permite que a experiência ela esteja literalmente disponível dentro de uma, como que eu posso explicar? Uma pulseirinha que você coloca lá. E aí ele está vinculado diretamente ao seu cartão de crédito. Então você não precisa estar sacando seu cartão de crédito para pagar toda vez que você entra, tá? E você não precisa levar dinheiro. Então, você só botou a pulseirinha lá, você não precisa passar pelas filas longas, não precisa se dar o trabalho de tirar sua carteira se seu filho quiser comprar alguma coisa. Ah, você simplesmente caminha e tem diversos sensores em todo o parque, né? E todos esses sistemas eles estão conectados. Mais uma vez, quando eu falo de Omni, eu falo em todos os sistemas integrados, tá? E isso tudo transmite dados em tempo real. Então, não só faz com que a experiência do cliente seja incrível. Imagina, você não vai precisar andar com dinheiro, você não vai precisar andar com mochila, você botou lá seu Magic Band, você anda, caminha naturalmente por todo o parque. E tudo isso se transforma em dados. Esses dados são muito importantes para a Disney, porque é através dos dados que ela consegue mapear e identificar quais são as estratégias de melhoria que ela vai fazer para fazer com que esse cliente não vá só uma vez na Disney, que ele vá sempre. Que ele vá, sei lá, várias vezes por ano, ou mais de uma vez por ano, ou todos os anos, tá? Então, quando eu falo de Omni, eu falo da experiência do cliente como centro da experiência, né? Mas eu também falo da captação de dados para a empresa, tá? Então, eu falo que eu quero que o meu cliente esteja no centro, mas eu quero entender quem ele é, porque o meu objetivo e o objetivo de toda empresa é sempre vender mais, ganhar mais dinheiro. E para você fazer isso, você precisa ter dados, tá? Então, os dados eles são extremamente importantes, tá bom? Um outro case que eu acho sensacional, tá? É o da Amazon. A Amazon agora está no Brasil, inclusive é bem legal a gente falar disso agora, porque eles recentemente lançaram o Prime, né, aqui, que é um serviço que te oferece diversas coisas e tá tudo interligado, tanto o Prime que eles têm, quanto o de livros lá, o Kindle, então tá tudo interligado, tá? E ela tem uma imagem abrangente desse comportamento e preferências do consumidor através dos dados, tá? Como que a Amazon se tornou a Amazon? Através de dados. Então, eles começaram, quando eles lançaram o site, eles já identificaram que os dados eram extremamente importantes e começaram a trabalhar em como esse consumidor se comporta no site deles e como que eles podem fazer para vender mais. Então, como que você faz isso? Com dados, tá? Você não tem como fazer isso só imaginando ou só criando uma jornada mental ou só trabalhando em como você pode fazer que você acha que dá para melhorar esse atendimento. É por isso que a gente fala da importância do High Omni, tá? Ele te dá esses dados de maneira integrada. E você consegue identificar quais as preferências desse cliente através da análise de classificações do que ele já entrou em contato para falar com você, tá bom? Então, na Amazon, seja comprando em lojas físicas, ou se você entrar no Amazon Originals lá que eles têm, ou se você entrar no Prime, a empresa ela tem uma experiência de canais para descobrir o que funciona e o que não funciona. Então, ela tem a mesma voz em todos os canais, mas ao mesmo tempo ela está sempre analisando o que está funcionando e o que não está funcionando. O que está dando certo? Poxa, isso aqui está dando bem certo, isso aqui não está. Lembra quando a gente falou lá atrás do relatório de classificações? Que você, através das classificações, consegue ter um insight do que é que você pode fazer melhor ou do que você deveria parar de fazer? Então, a Amazon já faz isso. Mas isso não precisa necessariamente ser pregado apenas em grandes empresas, tá?
Você pode fazer isso se você tiver uma padariazinha de esquina no seu bairro e que todos os dias o cliente entra lá para comprar pão. Mas você atende, sei lá, centenas, milhares de pessoas por dia. Digamos que a sua padaria é bem grande. E você oferece lá um canal de atendimento onde você vai passar a oferecer entrega de delivery de pão. E você oferece esse atendimento via Facebook. E aí o seu atendente está lá no high chat fazendo esse atendimento, coloca lá a classificação. Solicitação de compra, pão. Você consegue ter todo esse relatório de classificações depois para ver o que as pessoas estão comprando mais, onde que você pode melhorar, tá? Então é bem legal trabalhar com atendimento também como uma forma de venda, tá? Então o atendimento ele serve não apenas para resolver problemas, ele não serve apenas para estar ali, digamos que, resolvendo pepinos. Ele pode te ajudar a vender mais também, tá? Aqui é um outro exemplo da Amazon, quando a gente fala de Omni, né? Que tem a Alexa que eles lançaram, que é conectado com diversos outros dispositivos, então eles são integrados, né? Para fazer com que a experiência da pessoa que está ali conversando seja a melhor experiência possível. E eles também identificaram, através de dados, mais uma vez, que incluir armários para que você possa pegar suas compras online, muitas vezes você não está em casa. Sei lá, você fez uma solicitação de compra, mas você não está em casa para receber, seria um armáriozinho que fica próximo da sua casa, você vai lá, pega o produto e leva para casa, tá? Eu estou trazendo esses dois cases de empresas bastante conhecidas para mostrar para vocês que isso já acontece de uma forma macro, tá? A gente não está falando de algo que vai acontecer daqui a 10 anos. A gente está falando de algo que já está acontecendo e que, se você demora muito para entrar nessa estratégia Omni, você vai ficar para trás. Você vai ser passado para trás por outra empresa que já identificou essa oportunidade, já está usando os dados a seu favor, já está usando um atendimento totalmente integrado, né? Totalmente uma experiência do cliente bem única, né? Bem personalizada para aquele cliente. E a gente está falando de algo que é para agora, tá? Então, se você ainda não trabalha com uma experiência de atendimento omnicanal, o conselho que eu te dou busca uma ferramenta como a Rai, tá? Para te oferecer essa solução, para que você consiga ter essa ideia de quem é esse cliente, de como está o seu atendimento hoje, tá? Então, isso é muito importante, tá bom, gente? A gente não tá falando de futuro mais, a gente tá falando do presente, tá? Tá ok, gente. Então, vou encerrar aqui. Mais uma vez, boa semana para todo mundo, tá bom? Muito obrigada pela atenção.